Mas quando tu entrou lá em Novo Hamburgo, naquele momento tu já sabia que existia esse caminho de sócio-operadora ou não? Não, nem imaginava, né? Que a rede funcionava dessa forma, né? Muita gente quer evoluir, muita gente quer uma oportunidade, mas é importante a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte para a oportunidade aparecer. Nunca imaginei, né? Como eu falei, que isso traria algo tão legal pra mim. Mas eu procuro sempre fazer minhas coisas com excelência. Era o que eu fazia no Quero. Gostava mesmo de fazer. Antes mesmo de ser líder, eu já gostava de fazer as coisas legais. Hoje tu é sócio-operadora. Com o tempo tu foi entendendo um pouco o que é o papel de sócio-operadora e os guris te ajudaram a te formar como uma sócio-operadora, né? Esse processo todo de sair da cozinha, de dominar todas as pontas, que é o que a gente precisa para tocar uma loja, né? Para liderar uma equipe de mais de 20 colaboradores. Mas quando tu entrou lá em Novo Hamburgo, lá no início, quando o Douglas te convenceu a vir fixa 100%, de entrar de cabeça no Quero Café, naquele momento tu já sabia que existia esse caminho de sócio-operadora ou não? Não, não nem imaginava, né? Que a rede funcionava dessa forma, né? Depois, sim, comecei a conversar com os meninos, ficar mais, né? Conhecendo mais a história. Eu sabia que teria pessoas que poderiam subir de cargo dentro da empresa, mas eu jamais imaginava que seria ser sócia, né, de um negócio deles, assim. Por isso que eu sempre falo que é incrível, né? Não imaginava. A minha pergunta foi bem proposital e eu queria mesmo era ouvir essa resposta. Isso quer dizer que a tua dedicação lá em Novo Hamburgo, o que fez o Douglas olhar e entender que tu era especial, que tu tinha um algo a mais, não era um algo a mais que tu estava fazendo para eventualmente convencer alguém ou Não, para era porque jamais. por que tu acha que tu fazia esse algo a mais? Da onde vem isso? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa forte. Não sou, né, 100%, acho que todo mundo tem suas falhas, às vezes eu dou uma cambaleada, às vezes eu fico meio frustrada com alguma coisa que acontece, me abro muito com o Jefinho sobre isso, mas assim, eu fui criada por uma pessoa muito forte, que foi minha mãe, sempre vou falar dela, minha família ao todo, assim, a gente teve uma estrutura familiar muito legal, mesmo que ela nos criou sem meu pai, ele faleceu quando eu tinha 2 anos de idade, né? Então, minha mãe tinha 7 filhos. Os meus irmãos mais velhos, eles assumiram o papel de pai na nossa vida junto com a minha mãe. E é incrível, assim, eu falo muito isso para eles, que eles nos formaram pessoas maravilhosas, pessoas do bem, de caráter. E essa luta que eles tinham para nos criar, a gente foi obtendo isso durante a vida, sabe? Pensando, poxa, que legal, né? Hoje vamos mudar um pouquinho para os dias atuais, tá? Imagina que jovem com 16, 17 anos iria trabalhar e simplesmente receber o seu salário e dizer, ó, mãe, tá aqui para né, para nós te ajudar ali na criação dos filhos, enfim, dos irmãos. Então, isso Eles tudo faziam isso? faziam isso. Eles foram se casar lá com 27, 28, porque eles sabiam que enquanto eles não nos formassem para a vida, né, enquanto nós não conseguíssemos também andar com as próprias pernas, né, eles não poderiam deixar minha mãe. E mesmo depois de casados, assim, várias vezes apoiaram, ajudaram, né. Então, fico muito orgulhosa, às vezes até cuido assim para não me emocionar. E hoje eles com certeza vão olhar isso e vão ficar muito orgulhosos de mim, saber que hoje eu cheguei nesse patamar, né? Não só eu, assim, como meus outros irmãos também, mais novos, trilharam caminhos bacanas, assim, profissionais. E eu acho que o essencial, caráter e honestidade, né? É o que eles sempre nos passaram e a gente teve. Então, eu sempre tive essa coisa de lutar por algo melhor. E como eu falei, a minha jornada profissional foi bem difícil, sabe? Quando eu entrei pro mundo do restaurante, minha irmã trabalhava, ela me chamou e eu gostei desse mundo, assim, tanto que eu fiquei trabalhando sempre em restaurante. E quando eu fui pro Quero, eu brinco, sempre falo que quando a minha mãe disse, vai ver esse lugar, né? Porque eu trabalhava em padaria, então gente, quem trabalha em padaria, em cozinha é complicado, é muito quente, sabe? Final de ano é uma loucura. E quando eu fui, que eu voltei para casa, eu falei, mãe, tu não sabe o que tem no Quero. Tem ar-condicionado na cozinha. Ai, eu não vou sair de lá. Ela deu risada, brincou comigo, sabe? Ela disse, sério, filha?
então fica lá. Eu disse, não, mas tem que ver, eles são muito legais. E foi assim que... Mas nunca imaginei, né, como eu falei, que isso traria algo tão legal pra mim. Mas eu procuro sempre fazer minhas coisas com excelência. Era o que eu fazia no Quero, sabe? Gostava mesmo de fazer. Antes mesmo de ser líder, eu já gostava de fazer as coisas legais, sabe? E hoje, na posição que eu tô, eu vejo que é porque o teu líder, né? O teu chefe, né? Como era o Douglas na época, quando ele é legal pra ti, quando tu vê que aquela pessoa, cara, eu vou fazer legal também, sabe? Olha o que ele é pra mim, a pessoa que ele era próximo, conversava, os meninos também. O Jefinho às vezes vai pra loja de 15 em 15 dias, mas nesses dias que ele vai pra loja, ele pergunta, tá tudo bem contigo? O que que tu precisa? E eu acho isso tão legal, sabe? E foi isso, assim, que me motivou a sempre fazer o melhor. Bah, que legal. Essa tua experiência de família aí, com certeza te ensinou muito, assim, né? Então, Muito. com certeza tua mãe tá orgulhosa de Eu ti, sei. de tua família, teus irmãos, enfim. Que legal. Isso explica muita coisa, isso explica o algo a mais que tu sempre buscou. E, às vezes, a gente... muita gente quer evoluir, muita gente quer uma oportunidade, mas é importante a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte para a oportunidade aparecer, né? Eu, ao longo desses anos, já escutei algumas vezes uma frase semelhante de que me dá uma loja ou me dá um cargo, me dá uma função que daí eu vou mostrar o meu trabalho. Quando, na verdade, não é esse caminho, né? A gente fazer o algo a mais na atual função que a gente está. E a tua história, ela é muito inspiradora e ela está sendo contada aqui para mostrar um exemplo prático de quanto a gente acredita que as pessoas podem se desenvolver independente da sua capacitação técnica, da sua estrutura familiar, com vontade de trabalhar, com honestidade, cumprindo o seu horário de trabalho, tentando se desenvolver, tentando ser um ser humano melhor, tentando corrigir alguma falha, se interessando em buscar conhecimento. Não é que a sorte bate, não. A gente vai construindo essa oportunidade. Tu é um exemplo claro disso, assim, sabe? É muito legal, é motivo de orgulho pra gente. E talvez não tenha também te falado isso, mas lá em Teutônia, quando a gente tinha uma loja, quando fomos trazendo pessoas para trabalhar com a gente, e a gente tinha vontade de escalar esse negócio, de levar o Quero Café para mais lugares, mas a gente entendeu que para isso acontecer, a gente teria que formar pessoas aptas a liderar, pessoas a formar outras pessoas, e naquela época a gente já falava de criar a escola de gerentes, de criar a escola de sócio-operadores, e é muito legal de ver isso se concretizando, acontecendo mesmo, e uma pessoa que entrou como auxiliar de cozinha, 3 anos depois, hoje é 3 anos, né? Uhum. Quando a oportunidade veio, não eram 3 anos ainda, né? E de se tornar sócio, assim, talvez algo que nem tu falou, inimaginável. Talvez tu queria crescer, queria subir, queria assumir uma liderança, mas talvez não passou pela tua cabeça que tu poderia ser dona, né? E não é dona, digamos assim, para inglês ver. Pô, tu tem uma participação societária igual aos teus sócios, assim, né? Que já estão nessa jornada de Quero Café há 6 anos, né? Fechando quase 6 anos. Então, 6 anos. Isso aí, pra te ver como isso comprova, de fato, que eles são pessoas incríveis, sabe? Porque imagina, a gente trabalhou 1 ano juntos. Em Novo Hamburgo foi 1 ano. E eu fui pra Lajeado. E aí, claro que lá em Lajeado, Jafinho sempre ia lá falar comigo, conversar, né? Passava. Douglas, quando visitava também, entrava na cozinha, ia lá, me abraçava. E eu sempre falava pras meninas, pra Fê, lá pra Simone, sempre falava: bah, gurias, os guris são muito legais, vocês não têm noção. Nossa, eles eram incríveis pra mim. Sempre falava, né? E quando os meninos iam lá, elas diziam: bah, que legal mesmo. Eles sempre, tipo, sempre estavam lá, né, comigo. Mas pra te ver como em 1 ano a gente conseguiu se aproximar a ponto e eu consegui emitir pra eles sinais de que eu podia ser a pessoa que eu sou hoje, né? E ainda vou melhorar muito, quero muito procurar cada vez melhorar, acho que a gente não pode parar nunca, né, de buscar isso. Mas pra te ver como em 1 ano a gente conseguiu ter esse encontro, sabe? Pra eles me fizerem uma proposta dessa. É incrível. E é assim, como tu falou, igual, sabe? Não, sabe, tu vai ser a nossa sócia, não julgando, acho que são pessoas e pessoas, né? Formas de negócios, mas assim, eles me igualar na posição deles, isso é
é incrível, né? Uma pessoa que, cara, eu tenho segundo grau incompleto, eu não tenho um curso profissional, eu não tenho uma faculdade, e eles olharem pra mim e acreditarem que eu poderia ser uma dona de uma loja, como eu sou hoje. Isso é incrível.